a todos, bem-vindos ao canal Chester News. Nesse Chester News eu queria falar de duas notícias que me encheram de esperança nesse domingo. Eu vou pôr na descrição do vídeo e as duas me emocionaram muito, inclusive, na busca da paz. Eu vou falar um pouco de geopolítica, relações internacionais, um pouco sobre religião, um pouco sobre a história dos conflitos religiosos e fazer um alerta para os mais radicais, sejam do lado islâmico quanto dos sionistas israelenses, que é um perigo muito grande que eu quero comentar uma notícia do Vatican News, nosso querido Papa Francisco, líder, um dos melhores papas, na minha opinião, da história, o melhor papa de todos os tempos, na minha opinião, sinceramente. Não conheci os outros papas, mas pelo que a gente estuda dos registros históricos, o Papa Francisco é um verdadeiro seguidor da paz, do Deus de Abraão e da luz. Não estou dizendo que ele é perfeito, mas ele é um dos melhores papas, na minha opinião. Ele representa a essência do cristianismo da vertente católica, do nosso querido Deus de Abraão. Tenho muito carinho pelo Papa Francisco. Espero que a saúde dele melhore. Estou orando pela saúde do Papa. Escutem o que eu estou falando. Eu não sou profeta não, mas o mundo vai ter saudade da era do Papa Francisco. Apesar do mundo estar com muitos conflitos e guerras aumentando, um Papa, posteriormente, caso nosso querido e amado Vossa Santidade, Papa Francisco, venha a deixar essa dimensão material, um Papa radical nesse momento, gente. Bom, enfim, vamos rezar também para que isso não ocorra. Enfim, as duas notícias, a do Papa, ele disse sobre o conflito de Israel e da Ucrânia. Embora a notícia seja do Papa Francisco, um líder religioso, muito relevante, né, já que os católicos da vertente do nosso Deus de Abraão é um ramo muito grande aqui no Brasil, no mundo. E, enfim, há pessoas boas e ruins em todo lugar, gente. Vamos parar para pensar. Há judeus bons e maus, há cristãos bons e maus, em todas as linhas. Não estou falando de uma linha, não fiquem achando que... Porque tem gente que, assim, segue uma linha do judaísmo e acha que a outra linha é maligna. Ou do cristianismo e islamismo. Não é a coisa meio mais complexa, gente. Prestem atenção, quando o mundo cada vez for passando mais em idade, a complexidade do mundo vai aumentar cada vez mais. A guerra, jihad, interna e externa do mundo vai ser tão complexa que a gente vai ter, assim, vai falar, caramba, quem que é do bem, quem que é do mal? Não dá, vai ficar um negócio difícil, gente. Estou falando sério mesmo, a minha intuição e eu acho que é o que vai ocorrer mesmo. Bom, voltando à notícia aqui do caso do tema, o Papa Francisco falou dos dois conflitos mais importantes da atualidade. Israel, Hamas, os terroristas do Hamas, radicais extremistas dos nossos queridos amados islâmicos, e os judeus sionistas e algumas vertentes religiosas radicais judaicas também, extremistas também, radicais. Ambos terroristas, né? Um judeu e um islâmico. São ambos terroristas, os radicais, de ambos os lados. Eu digo radicais porque a vertente radical palestina, ela defende não a criação do Estado palestino, mas a destruição de Israel. E a vertente radical judaica, extremista, defende refundar Israel bíblica. Eu não sei de onde eles tiraram essa ideia, mas na cabeça dos radicais judaicos, eles têm que tomar a Cisjordânia e a Palestina e expulsar todos estrangeiros, inclusive até de Israel. Eles inclusive acreditam que os judeus que não são religiosos têm que ser expulsos de Israel também. Não venham me falar que é mentira, que eu sigo as notícias, eu sou bem informado. Não adianta mentir, não. Para Deus não adianta vocês ficarem mentindo, que Deus mostra as coisas para os escolhidos dele, viu? Prestem atenção, irmãos islâmicos e sionistas radicais dos dois lados. A paz é o único caminho daqui para frente, porque a coisa vai ficar feia, vai ficar complexa, vai ficar difícil. Há várias profecias dizendo que a gente pode estar vivendo aí, grande parte, o juízo final. Talvez ele tenha começado há pouco tempo, há bastante tempo, enfim, não interessa.
O problema é que a guerra entre a luz e as trevas vai ficar cada vez mais complexa, desde os essênios ainda, grupo que supostamente Jesus fazia parte. Eu digo supostamente porque ainda não há prova, mas o João Batista, que batizou ele, que era primo dele, profeta também, batizou Jesus e ele era essênio. Há provas históricas. Eu não sei se naquela época o batismo, mas a própria palavra batismo, não só de pessoas espiritualmente, mas você fala que você está batizando, até na marinha tem um costume de batizar um navio jogando um champanhe no casco. Batismo é você inaugurar alguma coisa ou entrar em algum grupo. Então, geralmente, no aspecto religioso, o batismo é uma forma de você provar que você está ingressando espiritualmente num grupo. É uma espécie de juramento em forma simbólica complexa, né? Então, se João Batista era essênio, provavelmente eu acredito que Jesus, não posso estar enganado, desculpe, se evidências do futuro provarem alguma coisa diferente, mas eu acredito que Jesus fazia parte dos essênios, sim. Não sei se necessariamente essa do grupo de Quarã, que foram descobertos ali, aquele mosteiro, mas pode ser talvez aí bem semelhante. Enfim, o Papa falou, apesar de ele ser um líder religioso, ele falou de relações internacionais, que é um tema do nosso canal aqui principal. Ele falou do conflito israelense e palestino e da Ucrânia e da Rússia, que são os dois principais problemas que podem se agravar muito caso a paz e todos os lados do conflito não parem para... Eu fiquei muito emocionado, porque o Papa Francisco deu uma mensagem muito legal para o pessoal dar uma acalmada nos ânimos e gostaria de parabenizar os nossos irmãos islâmicos do Catar. Fizeram uma excelente Copa do Mundo na área cultural. O Catar é um país estratégico no mundo hoje. A Copa do Catar mostrou como a cultura árabe islâmica é rica, maravilhosa. Tem os seus radicais também, líderes radicais no Catar, mas, enfim, não interessa. O Catar vai ser uma peça-chave, guardem isso que eu estou falando. O Catar já ajudou a resolver muitos conflitos. Inclusive, eles têm lideranças religiosas islâmicas de grupos altamente radicais no Catar, mas em Israel também tem. Então, até aí, nada de novo. Não. Então, está sendo negociado no Catar, através do Egito e Catar e outros países, uma negociação de liberação dos reféns dos ataques aí. Uma coisa que me preocupou muito, isso agora eu estou me dirigindo aos radicais judaicos. Estão querendo impedir, no feriado judaico, no feriado islâmico, nosso profeta sagrado Maomé, o Ramadã, que é uma das datas mais sagradas da vertente islâmica do nosso querido Deus único de Abraão. Preste atenção à besteira que estão tentando fazer em Israel. Além de querer expulsar todos os judeus, os cristãos e os islâmicos, os judeus seculares, os cristãos islâmicos de Jerusalém, esses radicais que estão sendo influenciados pela força das trevas, parece que acho que trabalham para Lúcifer diretamente, tem um contato bem perto com ele, porque preste atenção, eles estão sugerindo proibir que os palestinos e outros árabes que vivem lá naquela região não acessem a mesquita Al-Aqsa, que é o terceiro lugar mais sagrado para os islâmicos no mundo, onde acredita-se que nosso querido profeta Maomé tem ascendido aos céus. Olha o tamanho, me desculpem a palavra, mas eu vou falar, o tamanho da merda que esses caras estão querendo fazer. Vou explicar o fundamento. Toda vez que Jerusalém foi, ou judeus, cristãos ou islâmicos tentaram dominar Jerusalém e impediram que as outras vertentes do Deus de Abraão, seja judeus, cristãos, islâmicos, não acessassem os locais sagrados das respectivas religiões, o Muro das Lamentações, outros locais, né, o próprio Monte do Templo, que é sagrado para os judeus, porque tiveram 2 templos judaicos ali também, onde está a Mesquita Al-Aqsa, e já teve ali tem a Igreja da Natividade, né, e tem, da Natividade não, desculpa, que é em Belém, onde foi o local de crucificação de Jesus, que é um dos locais mais sagrados para o cristianismo no mundo também. Isso gerou as cruzadas, gente, várias vezes na história da Guerra Santa de Jerusalém. Impedir que cristãos islâmicos
outros judeus seculares sejam expulsos de Israel, vocês não estão fazendo isso com a permissão de Deus. Preste atenção que vocês estão trabalhando para um outro carinha aí, viu? As cruzadas foram feitas quando impediram de acessarem locais sagrados por judeus, cristãos e islâmicos. Vocês estão prestes a iniciar uma cruzada moderna. Se vocês impedirem, eu vou falar para vocês. Eu não posso dizer que eu sou judeu, cristão ou islâmico, mas eu acredito no Deus único de Abraão. Mas eu fiquei extremamente passando mal, porque os atos terroristas do Hamas foram um dos feriados mais importantes para o judaísmo, que é a Shinshat Torá, que é o final da Torá, quando o nosso querido profeta Moisés, do Deus de Abraão, morreu. É um momento de festas, de alegria. Eu estava comemorando com a minha esposa, não vou entrar em detalhes, mas foi horrível. E esses imbecis aí, radicais do lado judaico, querem dar o troco, olho por olho, dente por dente, no Ramadã, que é um dos feriados mais importantes do islamismo, impedindo o acesso ao Aqsa. Pelo amor de Deus, se vocês têm um pingo de fé em Deus de verdade, monoteísta, não façam isso. Não façam isso em nome de Deus, de Hashem, HWIH, nosso querido Pai Celestial que não se pronuncia no judaísmo, nosso querido Senhor Jesus Cristo, que hoje é domingo, dia do Senhor, pela paz, não façam essa merda. É uma merda histórica, religiosa, cultural, de relações internacionais. Vocês não vão ofender só os palestinos, vocês vão ofender 1,2 bilhão de islâmicos no mundo inteiro. Vocês vão causar o caos na Terra, vocês vão causar terrorismo radicalizado no mundo inteiro. Você vai pôr em risco todos os judeus da diáspora no mundo inteiro. Não façam isso, por favor. Lhe peço em nome de Deus, se é que vocês acreditam em Deus, seus bandos de maluco. Não façam isso. Não impeçam que os nossos irmãos islâmicos em Jerusalém, na terra sagrada do Deus de Abraão, não façam isso. Vocês vão transformar isso numa guerra santa. Não façam isso. Não façam isso, pelo amor de Deus, se é que vocês acreditam em alguma coisa. Não façam isso. Vocês não têm autorização de Deus para fazer nada disso. Vocês estão fazendo um pecado grave. Eu sei que muitos de vocês, radicais judaicos, são no fundo ateus, seus hipócritas. Vocês vão causar uma cruzada. E a maldição vai vir grande dos cristãos islâmicos, que são bilhões no mundo. Vocês vão causar uma merda mundial. Não façam isso. Aproveitem essa oportunidade do Catar, o Egito. Não façam essa besteira. Não façam isso. Por favor. Negociem, sentem lá no Catar. Peguem as lideranças. Tenham um linguajar não ofensivo. Não chamam os caras de terrorista, não. Eles são árabes, são islâmicos. Nosso querido Deus de Abraão. Jerusalém, ela é uma bênção, mas pode ser uma maldição se não souber, se a humanidade não souber o que fazer com Jerusalém. Já é horrível o Hamas usar civis, mesquitas islâmicas como base de mandar foguete. Não vou entrar no mérito, quem julga é Deus. Mas daí Israel se defende, explode mesquita. Explodir local sagrado já é grave, tanto na lei internacional quanto espiritualmente, você estourar um local sagrado em guerras. Nem na antiguidade faziam isso, gente. Nem na antiguidade, que era bárbara, eles destruíam templos sagrados de outras religiões. Aconteceu algumas vezes e deu problema. Você destruir um templo sagrado, seja na guerra ou na paz, ou o que for, dá problema. Não façam isso, não façam isso. Em nome de Deus, em nome de Hashem, em nome do Pai Celestial, Deus único de Abraão, em nome de Alá, não façam essa merda. Não façam isso. Por favor, não façam isso. Eu não sou ninguém, sou um cidadão do mundo, mas não façam isso. Vocês vão criar um problema, vocês não têm a dimensão que vai causar. E o sofrimento, quem mais vai sofrer vão ser os judeus. Porque os judeus são uma minoria influente no mundo. É o povo escolhido por Deus. Mas está na Torá que a maldição é grande. Quem não segue a lei de Moisés, o que diz seguir
e no fundo não segue, a pena, a maldição é grande. Vocês já viram Moisés abrindo o mar, as maravilhas que Deus de Israel faz para os judeus é muito grande. Mas igual na cultura americana do entretenimento, do Homem-Aranha, com grande responsabilidade, com grande poder vem grande responsabilidade. Cada erro pequeno causa um problema gigantesco. Uma palavra torta aí no meio disso daí pode realmente causar uma cruzada mundial de terroristas se radicalizando. Até gente que não é radical vai virar radical. A gente não quer uma ordem cristã templária ressurgindo. A gente não quer mais radicais islâmicos surgindo no mundo. E nem judeus radicais também. Judeus são um povo pequeno, minúsculo comparado à humanidade, mas é extremamente relevante para Deus e para a humanidade. 50% dos bilionários e milionários do mundo são judaicos ou de ascendência judaica. Os judeus têm uma influência enorme espiritual na humanidade, gente. Não façam essa besteira. Vocês vão criar um problema mundial religioso. E não é uma maldição, não. Já disse, com todo respeito à saúde do nosso Papa Francisco, se caso ele não venha mais existir, o próximo Papa, se vocês fizerem isso, pode vir um Papa radical. Já teve na história papas radicais, extremistas. O Papa Francisco é um homem da paz, da luz, comete erros como qualquer ser humano nessa terra, que nem eu. Posso estar falando de forma que pareça ofensiva, estranha, vai ver que esse cara aqui... Eu estou falando a minha opinião pessoal, só pode talvez servir para mim. Mas a minha opinião, vamos lutar pela paz. Mas não é lutar de um jeito também que cause mais conflito. A gente não se apaga o incêndio jogando mais gasolina no negócio. Então, quem quer ser mediador da paz, isso vale aí para o pessoal aqui do Brasil, diplomatas. Não é jogando gasolina na coisa que você vai lutar pela paz. A luta pela paz, ela é uma ciência diplomática. Diplomatas estudam a vida inteira. E tomem cuidado, gente. A maioria das guerras do mundo são causadas por erros de diplomacia. Mesmo os diplomatas tomando todo o cuidado, estudando o que fala, respeitando a cultura, acontecem erros graves de diplomacia. Os diplomatas são pessoas altamente capacitadas. Concurso para diplomacia no Brasil é um dos mais respeitados e mais difíceis do mundo, talvez. A complexidade do mundo é muito grande, gente. Não vamos fazer guerra de boteco assim, não. Não vamos fazer um Fla-Flu, um Corinthians-Palmeiras, isso daí, não. Pelo amor de Deus. O mundo já está um caos, cheio de guerras, e vocês querem radicalizar a coisa toda? Pelo amor de Deus, gente. Tenham piedade do mundo. O mundo não suporta essas coisas, não, cara. O mundo, ele é grande, mas não é tão grande, não, meu. Que é isso, gente? E é isso. Bem-vindo ao canal Chester News. Eu rezo para que o Papa Francisco, as palavras dele sobre a paz na Ucrânia e em Israel ecoam na terra e no céu. E eu estou rezando, orando muito para que essa reunião no Catar seja abençoada pelo Deus de Abraão. Os reféns sejam liberados, civis israelenses e judeus. E não façam isso, radicais judaicos. Não impeçam no feriado sagrado. Não paguem olho por olho, dente por dente dessa vez. Senão o negócio vai ficar embaçado mesmo. No mundo inteiro. Vocês, em Israel, os judeus foram um povo escolhido para ser exemplo para o mundo. Exemplo. Isso é ser exemplo para o mundo? Vocês acusam o osso de não ser judeu, dos gentios serem animais. Quem está agindo como animal agressivo são vocês. Não vai impedir os irmãos islâmicos de Jerusalém de rezar na mesquita sagrada deles, o terceiro local mais sagrado do islamismo? Vocês estão malucos, cara? 1 bilhão de islâmicos vocês vão ofendendo o mundo inteiro, cara. Os cristãos podem se radicalizar também mais para frente, surgindo aí, vai saber o próximo Papa como ele pode ser. Desculpa se eu ofendi o Papa Francisco, mas ele está com a saúde. Há profecias dizendo aí que esse ano, infelizmente, nosso querido Papa Francisco vai deixar esse plano. Imagina um Papa aí radical, gente. Pelo amor de Deus, vamos... O povo já está radical, já polarizado agora. Imagina isso aumentando assim. Vocês estão
aumentando a temperatura do negócio. Pelo amor de Deus, cara. Se é que vocês acreditam em alguma coisa. E é isso. Nesse domingo do Senhor, fiquei animado com essas duas notícias. Que Deus ilumine de verdade. Vamos orar você no mundo inteiro, até quem não tem religião. Manda energia, o que for, pensamento positivo da ciência, do que você acredita. Manda pensamento positivo para essa reunião no Catar. Para os nossos queridos reféns judaicos israelenses serem libertados e acabar essa opressão com o povo palestino. Ao mesmo tempo. Não ficar do lado do outro, não. Os dois estão errados. Quem estuda conflito internacional, religioso, qualquer tipo de conflito, sabe que tem conflito complexo, que as duas partes estão erradas. Eu não vou julgar ninguém, mas os dois lados estão errados. E vocês pagar olho por olho, dente por dente com o Ramadã, fazendo uma ofensa religiosa a todos os islâmicos, vocês vão causar um problema que vocês não têm noção. E se tem noção, vocês estão servindo a Satanás, a Lúcifer, o príncipe das trevas. Não tem nada de Moisés nisso daí não, e nem de Deus, Hashem, ou sei lá o que vocês ateus aí que fingem ser religiosos acreditam. Vocês vão causar uma desgraça. Cuidado, gente, tem satanista em religião também, viu? O cara tá lá rezando. Lembra que o nosso Senhor Jesus Cristo falou. Ele não falou mal dos fariseus, igual muitos imbecis aí não interpretam. Com todo respeito aos imbecis também. A pessoa não tem... Todos nós somos um pouco imbecil em um ou vários momentos da nossa vida. Mas o que Jesus estava querendo dizer, brigando com aquele grupo específico de fariseus, que tinham vários grupos de fariseus também, é a hipocrisia religiosa, seus idiotas. Não é os fariseus, os judeus culpados por nada. É a hipocrisia religiosa que tem em todas as religiões. Tem hipócrita umbandista, tem hipócrita kardecista, tem hipócrita judeu, tem hipócrita ortodoxo, tem hipócrita ateu, hipócrita secular, desculpem o erro. Tem hipócrita em tudo quanto é lugar, gente. Na ciência, na política, na religião. A hipocrisia, ela é bem distribuída, fiquem tranquilos. E a luz e as trevas, elas também estão bem aí. Entendeu? Jesus falou, tem cara que reza lá, e é assassino, extremista. É a parábola do que Jesus falou, do túmulo vazio, horrível, oco. Vocês são ocos por dentro. E quem domina vocês é Satanás. Tem Satanás infiltrado em tudo também. Tomem cuidado, não subestimem o mal. Tá? E vou falar para os do mal também, não subestimem o bem também não. Não fiquem achando que quem é a favor da paz é fraco, é falta de coragem não, seus imbecis. Tem muita gente do bem, forte, corajosa, que é a favor da paz, seus imbecis. E é isso. Que Deus de Abraão nos perdoe, nos proteja e amém.